Do nono ano, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção de alguns exercícios. Então, lá no nosso livro didático, na nossa apostila, inicia lá na página 30, então, que fala sobre o anúncio institucional. Se vocês já quiserem ir se organizando com o material de vocês, tá? Pra gente fazer a correção desses exercícios, então. Tá ok? Então, vocês tinham um anúncio institucional para analisar, que era esse cartaz aqui, né, que falava sobre a questão da doação de órgãos e fazia uma correlação aí com a doação de roupas, né, com a doação de agasalhos, tá bom? Então, vamos lá para os nossos exercícios. A primeira pergunta, ele dizia assim: esse texto que nós acabamos de ver ali do anúncio publicitário, né, o anúncio institucional, aliás, ele tem como objetivo vender um produto? Não, né? Nesse caso aqui, o objetivo dessa peça publicitária era o quê? Incentivar a doação de órgãos, né? Qual é o público que essa peça busca atingir? Então, ele não tem um público específico, ele visa atingir a população, né, em geral, o público em geral. Quem é o responsável pelo anúncio, ou seja, quem que escreveu lá, né? Quem que fez o anúncio? Então, a Associação de Pacientes Transplantados da Bahia. Daí tem aqui a sigla dessa associação, tá bom? Aqui pedia para que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Sobre a instituição, sobre a Associação dos Pacientes Transplantados da Bahia e explicar qual seria o interesse dela em defender a ideia proposta da doação de órgãos, né? Se é uma associação de pacientes transplantados, é porque eles já foram submetidos a um transplante. E a gente sabe que no Brasil ainda a questão da doação de órgãos é um assunto meio tabu, né? As pessoas não conversam sobre isso. Então, teria que ver aí qual seria a finalidade dessa associação, tá? Então, seria mais ou menos o quê? Que essas pessoas que fazem parte da associação já obtiveram, aí fizeram um transplante de órgãos e visam fazer com que outras pessoas façam também essa doação e conscientizar também as famílias, né? Quando ocorre aí a morte cerebral, que os médicos chamam, o cérebro ele para de funcionar, digamos assim, ele não vai voltar, a pessoa não vai voltar a ter sinais vitais, no entanto, o restante dos órgãos continuam funcionando por um certo tempo e é aí que ocorre a questão da doação de órgãos, né? Se a pessoa que faleceu, né, que teve essa morte cerebral, ela não deixar explícito para a família ou enfim, né, que ela gostaria que os órgãos fossem doados, quem toma essa decisão é a própria família, né? Então essa seria uma das funções ali do anúncio, né? Fazer com que as pessoas tivessem essa consciência da questão da doação de órgãos, tá? Daí no próximo exercício ele diz o quê? Que o anúncio tem um número de telefone e um endereço eletrônico, né? Um endereço de um site. A que se referem esses dados e por que eles são apresentados? Então, ele se refere para quê? Para que o leitor possa tirar dúvidas sobre a doação de órgãos nesse endereço eletrônico e também para que possam entrar em contato com a associação pelo telefone ou também consultando o site. Então, essa é a finalidade, para que serve lá o número de telefone e o endereço do site, o endereço eletrônico, tá? Ele tem também um texto verbal lá do anúncio, né? Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos. E daí ele tem aqui os verbos doou e faça, tá? Que ele tá aqui sublinhadinho. Ele pergunta: em que pessoa e número os verbos destacados estão conjugados? Então, pessoa, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E em que número? Se é no singular ou no plural que está sendo conjugado esses verbos. Então, a resposta é o quê? Quem que é para fazer essas ações, né? Quem que é para fazer o mesmo com os órgãos? Terceira pessoa do singular, ou seja, o objetivo é que quem que toma essa atitude seria você. Então, terceira pessoa do singular, né? Porque o sujeito que gostaria, ou o anúncio gostaria de atingir seria o você, no caso, para que as pessoas fizessem essa questão da doação, né? Ou, no caso, deixassem autorizados os familiares a fazer isso aí.
Quais das características do gênero anúncio, a flexão verbal indicada no item anterior está diretamente relacionada. Então, a questão dela estar relacionada com essa terceira pessoa do singular aí, ou você, ela está relacionada com o quê? É uma conversa com o leitor, porque quem que ele está pedindo que faça aquilo ali? É a pessoa que está lendo, né? Está se dirigindo de forma direta ao leitor. Um dos elementos importantes na peça publicitária é o slogan, né? O slogan é o quê? É uma frase curta, impactante, de fácil memorização, que expressa a ideia central da campanha, tá? Então, toda campanha, todo anúncio publicitário, ele geralmente tem um slogan, tem uma frase que faz menção a essa campanha, que as pessoas lembram dessa campanha quando ouvem essa frase. Qual é o slogan da campanha do qual o anúncio faz parte? Gente, lembrando assim, ó, essa aqui seria uma peça da campanha. Significa que teriam outros anúncios parecidos falando do mesmo tema. Lembrando que o slogan ele vai ser o mesmo em todas elas. Qual seria o slogan desse anúncio? Doe órgãos, salve vidas. Se tivessem outros cartazes diferentes desse, falando do mesmo assunto, nessa mesma campanha, o slogan estaria presente em todos, tá? Quais os verbos presentes empregados no slogan, em que modo estão conjugados? Então, eu tenho doe e salve, certo? O que eles estão querendo dizer, esses verbos? Eles estão no imperativo, eles estão nos fazendo ao leitor um pedido. Então, os verbos são doe e salve e estão no imperativo afirmativo. Estão pedindo, fazendo um pedido afirmativo, né, para que seja feita uma certa ação. Próximo. Considerando o propósito de um texto publicitário, justifique o emprego desse modo verbal. Como uma das principais funções do anúncio publicitário é o convencimento, justifica-se o uso do imperativo, onde uma das funções é fazer esse pedido aí, né? Aí ia da contextualização de vocês ali para responder, tá bom? Na próxima. No texto do anúncio, qual é a relação de sentido entre as ideias de cada período? Reescreva, deixando evidente essa relação. Então, nós vamos voltar um pouquinho para que vocês vejam quais são os períodos aí, tá? Vamos achar aqui, ó. Eu vou voltar aqui em cima um pouquinho para que vocês vejam, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2 períodos. Relembrando, o que diz para mim que termina um período e começa outro? O uso do ponto e logo abaixo o uso próximo, né? O uso da letra maiúscula. Então, eu tenho 2 períodos aqui, porque eu tenho um ponto separando os dois. Ele está perguntando qual é a relação de sentido entre esses 2 períodos e para que vocês tirassem o ponto e transformassem em um só, tá? Então, vamos ver lá qual que é essa relação de sentido que a gente pode colocar. Então, olha lá. A relação de sentido que tem entre os dois é uma relação de quê? É uma relação de conclusão, né? Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos. Então, ele está dando uma ideia de conclusão. Se você sempre doou o que não lhe servia, por que não fazer isso com os órgãos? Chega a ser uma conclusão de raciocínio lógico, tá? Então, precisaria tirar o ponto do primeiro período e transformar os 2 em um só, colocando uma conjunção de conclusão. Então, aqui tem uma sugestão, tá? Olha lá. Você sempre doou o que não lhe servia mais, então, vírgula, né? Porque senão ficaria um período muito longo. Então, faça o mesmo com seus órgãos, tá ok? Esse anúncio, essa peça publicitária, ela poderia ser divulgada onde? Em programas de TV, naquele formato que tem ali, provavelmente não. Poderia ser onde? Jornais e revistas, fixado em paredes, certo? Outdoors, geralmente, até poderia, mas geralmente outdoors é mais relativo à questão da publicidade, da propaganda mesmo, né? Então, geralmente, outdoors até existem, mas na maioria das vezes eles levam mais a questão da propaganda, tá? No número 7, nós tínhamos 2 imagens, né?
a imagem que continha lá o anúncio e uma representação gráfica aqui do órgão do coração. Daí ele perguntava assim, se as cores e a forma como foi disposto aqui os elementos que faziam parte do anúncio foi feito de forma aleatória, ou seja, de qualquer maneira, ou se teve uma organização, né? Dá para a gente ver, comparando as duas imagens, que não foi de forma aleatória, ou seja, eles tiveram um propósito, né? Vejam que até as cores aqui remetem às cores da figura, né? Da representação aqui do coração, do órgão, né? Do coração aqui. Então, não foi de forma aleatória, foi realmente para ficar aproximado da imagem que eles queriam passar, que era de um órgão humano, né? E eles fizeram justamente isso com pares de calçados aqui, para que tivesse uma conversa entre o texto verbal que eles estavam tendo e o texto não verbal aqui, que era essa imagem, né? Porque eles estavam falando de doação de agasalhos, de calçados aí, né? Em textos multimodais, ou seja, que trabalham com os dois tipos de texto, aí o verbal e o não verbal, como são os textos dos anúncios publicitários, outros recursos são bastante importantes, ou seja, os recursos visuais, né? Como a cor e a disposição. Qual a contribuição desses elementos no anúncio lido para a construção dos sentidos no texto, né? Então, aqui ele coloca que desde a imagem, a cor do fundo lá do anúncio, remete para a ideia que eles querem passar. Então, ele colocou aqui que a cor sendo vermelha remete à ideia de sangue, né? Ou seja, de vida. A disposição da imagem bem no centro reforça a ideia de que esse órgão é um dos órgãos fundamentais para a manutenção na vida, né? E ele coloca também um dado que de repente a gente não tenha conhecimento, tá? No Brasil, o coração é o terceiro órgão mais transplantado. Os primeiros mais transplantados são rim e fígado, respectivamente, ou seja, o rim é o que ocorre mais transplantes, o fígado em segundo lugar e o coração em terceiro. Essa é uma informação aí da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, tá? Para vocês verem que tudo tem uma função no anúncio publicitário, né? Que a associação pode ser feita entre o texto verbal e o não verbal, ou seja, de que forma que eles conversam. Eles conversam de forma que se complementam um com o outro. Imagem e texto verbal têm a mesma importância, sendo que um compõe o sentido do outro, né? Não tem uma dominância, os dois têm tem uma equidade aí, né? Os dois têm o mesmo, digamos assim, a mesma, como é que eu posso dizer? Tem a mesma forma de sentido aí, né? Metade do texto verbal e metade do texto não verbal, tá bom? Para alcançar seu objetivo, um recurso importante do anúncio é a argumentação utilizada para conseguir a adesão do leitor à ideia ou comportamento divulgado. Observe a argumentação utilizada, né? Então, para convencer, ele faz uma argumentação e ele argumenta com o leitor. Que a argumentação que ele usou para tentar convencer o leitor a fazer, a deixar autorizado ou a fazer, que existem alguns órgãos que podem ser doados em vida, né? Quando uma pessoa ainda está viva, faz essa doação de um órgão. Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com seus órgãos, certo? Então, essa seria a argumentação que foi utilizada. O argumento é de fácil entendimento? Sim. Por quê? Porque ele faz uma comparação, né? Se você sempre doou algo que não lhe servia mais, agora então seria a vez de doar órgãos. Então é de fácil entendimento. Aí a próxima pergunta, ele diz: para você, doar roupas e sapatos é equivalente a doar órgãos? Aí ele diz aqui, ó, não seria uma ação equivalente, ou seja, não seria uma ação aí que teria uma paridade, uma questão aí da mesma forma, né? Por quê? Porque quando você doa roupas e sapatos, você, digamos assim, ainda pode continuar vivo, vamos dizer assim, né? Apesar de existirem órgãos que podem ser doados enquanto a pessoa está viva. Mas, no segundo caso, com a doação de órgãos, as consequências seriam bem mais sérias, tá? Não só na questão de, digamos, da pessoa
estar ou não aí, deixar para a família, né, autorizado. Mas essa questão da doação de órgãos, ele vai bem mais a fundo do que você doar uma roupa, um calçado que não lhe serve mais. Então, ele vai da questões muito pessoais e até questões religiosas, né, que pode levar a pessoa aí a não fazer essa doação. O que não ocorre na questão da doação de roupas e calçados, né? Então, não é digamos assim, uma ação equivalente. Não? Elas são, digamos assim, elas não são tão semelhantes, né? Porque uma, digamos assim, tem mais questões para serem discutidas do que a outra. Uma é mais simples e a outra é mais complexa, que seria a doação de órgãos, né? Aqui nós temos outra campanha publicitária, da Cezanne, que é uma companhia aí de hídrica, né? Daí vocês têm aqui, ó, uma imagem de um pássaro, né? E daí tem o texto verbal. Água, é nela que a vida se multiplica. Vejam que aqui é bem bolado, né? Os publicitários aí, eles têm uma criatividade bem aguçada, vamos dizer assim. Porque veja que no próprio texto, ele já usa a questão da interpretação da questão do multiplicar, porque nada mais é do que o reflexo, né? E o reflexo teria essa questão da multiplicação, da duplicidade, vamos dizer assim. Então, aqui já começa a conversa entre o texto não verbal e o texto verbal, tá bom? Tem um texto pequenininho aqui, né? Que acho que para vocês é mais fácil de ler do que para que eu leia aqui. Então, eu espero que vocês tenham feito a leitura aí, tá bom? Ele pergunta, qual é o tema tratado nesse assunto? Ou seja, do que está sendo tratado? Está sendo falado do quê? Da preservação da água, né? Já que é uma companhia hídrica aí, parecido com a questão da Sanepar no nosso estado, tá? Qual que não é a finalidade do anúncio? Então, ali ele fala sobre a comemoração do Dia da Água, conscientizar o interlocutor, ou seja, quem está vendo, quem está lendo esse anúncio, em adotar práticas de consumo consciente de água, também fala no anúncio. E, além disso, divulgar a empresa. Veja que tem o nome da empresa lá em cima e tem aqui embaixo também, ó, a Cezanne, tá? Então, qual que não seria, óbvio, né? Eles não fariam uma campanha publicitária aí para incentivar o aumento do consumo de água. Nesse provavelmente não seria de nenhuma companhia, né? Mesmo que isso aumentasse digamos assim, os valores que eles vão receber. Mas o incentivo ao aumento do consumo não é uma das finalidades desse anúncio. Qual é o público que esse anúncio da Cezanne busca atingir? Tá? Bem ali no finalzinho, ele fala de que estado que é essa companhia hídrica aí. É lá do estado do Espírito Santo, tá? Então, qual seria o público-alvo? Principalmente, né? Não que as pessoas dos outros estados não poderiam também adotar essas medidas que estão sendo colocadas ali. Mas, principalmente, as pessoas lá do estado do Espírito Santo. Que marcas há no texto que justificam essa resposta? Ele fala, né, lá no texto, se refere a 3 milhões de capixabas, que é um dos adjetivos pátrios que se refere às pessoas que nasceram, né, lá no estado do Espírito Santo, e também o próprio nome da companhia, né, Companhia Espírito Santense de Saneamento, que é a responsável pelo serviço de saneamento básico de água e esgoto, provavelmente lá do estado do Espírito Santo, tá? Ele pede para que vocês observem e descrevam os elementos visuais, ou seja, o texto não verbal. O que tem lá no texto não verbal? O que é? Vocês vão fazer uma descrição. Relembrando, então, quando eu faço uma descrição, o objetivo é que a pessoa que esteja ouvindo ou lendo a minha descrição consiga imaginar o mais próximo possível daquilo que eu estou querendo descrever, tá? Então, esse é o principal objetivo aí de uma descrição. Então, aparece o quê? Aparece um lago ou um rio, não se pode dizer com certeza, com água límpida, ou seja, limpa, né? Azulada, e uma ave branca que sobrevoa o rio e nele é refletida. Então, essa seria a principal descrição, tá? Ao fundo, vêem-se margens do lago ou rio arborizadas e esverdeadas, ou seja,
a margem do rio com árvores aí, né? Então, essa seria uma descrição do texto não verbal. O título do anúncio: Água, é nela que a vida se multiplica. Que relação se estabelece entre a imagem e esse título? O que tem na imagem? A imagem é de um rio, de um lago. E a palavra água do texto verbal, né? Ela traz aí a ideia de conversa entre uma coisa, que é o texto verbal, e a outra, que é o não verbal, certo? E ele também ele coloca ali a questão de que é na água que a vida se multiplica, certo? Não só pela questão, não só pela questão de que da reflexão, né, da imagem ali, mas pela questão de que tudo depende da água, né? A multiplicação não só da vida marinha, mas que tudo depende da água e que ela precisa ser preservada. Aqui vocês têm o corpo do texto, certo? Então, aquelas letrinhas miúdas, elas estão maiores aqui. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, reflita. A vida como a conhecemos só é possível com a existência da água. Preservá-la é garantir o presente e o futuro da sociedade humana. Por isso, além de garantir água de excelente qualidade para 2,3 milhões de capixabas e elevar o tratamento de esgoto de cerca de 20% para 60% em 8 anos, a CESAM vai além. Protege e recupera nascentes, faz pesquisas avançadas para aproveitar o iodo do esgoto como adubo para a agricultura e trabalha a gestão ambiental. Mas é preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente, porque a água é vida, e a que teremos no futuro é reflexo de como a tratamos hoje. 22 de março, Dia Mundial da Água. Tá? Então, esse era o texto que tinha lá no rodapé, digamos assim, do nosso anúncio publicitário. Uma das características do anúncio é o uso do verbo no imperativo. Tá? Então, sempre que vocês ouvirem imperativo, lembrem-se do imperador. O imperador mandava, mas o imperativo não tem só essa finalidade. Então, ordem, sugestão e pedido. Tá? Qual é o verbo que está no imperativo nessa parte do texto? É o reflita, que está dando uma sugestão aí, né? Fazendo um pedido para que as pessoas reflitam, tá bom? Vamos para frente, então. Sobre a forma verbal indicada no item anterior, ou seja, o reflita, assinale V para verdadeiros e F para falso nas afirmações. Por meio da reflexão do verbo, o texto dirige-se diretamente ao leitor, instigando a realizar a ação expressa pelo verbo. Ok, né? É isso mesmo. Quando a gente usa verbos no imperativo, significa que a gente quer conversar de forma direta com o leitor ou com o interlocutor nosso aí, tá? O uso de verbos nesse modo, ou seja, no modo imperativo, em anúncios publicitários tem unicamente a intenção de incentivar o consumo de produtos e serviços. Essa afirmativa ela é falsa, por quê? Porque os anúncios eles não querem vender sempre coisas, como a gente acabou de ver 2 anúncios aí que não querem nos vender nada, não são propagandas, são anúncios publicitários institucionais, querem que as pessoas tomem certas atitudes, então é falsa. O verbo refletir, nesse contexto, tanto se relaciona à ideia de pensar cuidadosamente sobre algo, como a de espelhar. Tá correto? Né? A ambiguidade aí, mais de uma interpretação do verbo, porque leva à questão do texto verbal, pensar cuidadosamente, e também faz menção ao texto não verbal, que é a reflexão da imagem lá na água, né? Tá correto. O verbo refletir tem como função introduzir a parte argumentativa do anúncio. Então, é onde começa a função aí do anúncio de tentar nos convencer. Sim, ele tem essa função nesse anúncio que a gente viu ali, tá bom? Vamos lá, então. Qual é o referente do pronome destacado em preservá-la? É garantir o presente e o futuro da sociedade humana. Esse lá aqui
faz referência a quem ou ao que já foi falado anteriormente. Quem que é para preservar, para garantir o presente e o futuro da sociedade? Como nós já lemos o texto, nós conseguimos identificar que esse lá, ali, ele está substituindo a palavrinha água, tá? Então, ele faz menção à palavra água, que já foi dita anteriormente, e para não ser repetida ali, foi colocado o pronome ali, tá? Segundo o texto, o que garante o presente e o futuro da sociedade humana? Como que vai ser garantido esse presente e esse futuro no anúncio? Lá no anúncio, o que garante isso? A preservação da água, tá? Aqui vocês tinham que completar o espacinho, que é a lacuna, com a ideia expressa no segundo período, tá? Então, lembrando, período, primeiro período, segundo período, terceiro período. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Essa ideia expressa lá no segundo período, de que forma que ela vai se reafirmar no terceiro? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, olha lá, tá? Primeiro ponto aqui, ó, certo? Segundo ponto aqui, então, o segundo período é preservá-la, é garantir o presente e o futuro da sociedade humana. Esse é o segundo período. E o terceiro, por isso, além de garantir a água excelente qualidade, para 2,3 milhões de capixabas, elevar o tratamento de esgoto de 20% para 60% em 8 anos, a CESAM vai além, protege e recupera nascentes, faz pesquisas avançadas para aproveitar o iodo do esgoto presente no esgoto, né, como adubo para a agricultura, e trabalha a gestão ambiental. Então, foi lido aí o primeiro período e o segundo de novo para vocês, para a gente tentar resolver aqui. A ideia expressa no segundo período do texto, que foi aquele primeiro que a gente leu. De que forma que ela se afirma no terceiro, né? Ele fala de preservação no primeiro período, que digamos assim, a forma mais correta de preservar o presente e o futuro seria preservando a água. Aí ele faz o quê? Ele justifica essa ideia, colocando quais são as ações que a CESAM, que a Companhia de Saneamento, faz. Então, justifica, tá bom? Vamos lá, então. As ações da companhia podem ser divididas em 2 grupos. 1. Aquelas que estão relacionadas diretamente ao serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, e aquelas relacionadas à preservação ambiental. Então, vocês tinham que dizer aí quais seriam essas ações de forma resumida. Então, quais seriam as ações em que eles estão falando diretamente do serviço de abastecimento da água e do esgoto? O que eles falam sobre o serviço de abastecimento de água e esgoto? Que eles fornecem com qualidade a água à população e tratam o esgoto que é coletado. E o que eles falam lá no anúncio sobre a questão da preservação? Então, eles dizem que o que a CESAM faz com a questão ambiental de preservação? Protegem e tratam nascentes, realiza pesquisa e faz gestão ambiental, tá? Que expressão sugere que a companhia realiza mais ações do que a população poderia imaginar? Quando ele fala que essa questão da preservação, essa questão, digamos, do saneamento da CESAM, vai além. Ou seja, que às vezes as pessoas não pensam ou não têm nem ideia das ações que eles fazem, né? A citação das ações tem o objetivo de apresentar uma visão de que tipo da companhia. Quando a companhia coloca aí tudo aquilo que ela faz para preservar a água e fazer a preservação ambiental, ela coloca uma visão positiva, né? Ela não está fazendo nada assim que denigra a imagem, que dê uma imagem negativa da companhia. Vocês têm aqui o quarto período, então. Lembrando que período termina com ponto e o próximo começa com letra maiúscula. Mas é preciso que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente. Então, esse é o quarto período lá do texto que a gente viu anteriormente. O período se inicia com a conjunção mas. Nós estudamos que essa conjunção estabelece uma relação de adversidade, ou seja, de oposição.
Para entender adequadamente esse trecho, é importante perceber que existe uma ideia implícita, ou seja, existe uma ideia que não está escrita ali, uma ideia, digamos assim, escondida. Vamos colocar o implícito como algo escondido, mas que mesmo escondido eu consigo perceber que ele está ali de alguma forma, né? Vocês precisariam, então, o quê? Reescrever esse trecho, reescrever esse quarto período que está aqui, explicitando, ou seja, tornando essa ideia que está escondida, digamos assim, fazendo com que ela apareça, né? Então, vamos lá. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. Então, para explicitar a ideia que isso não é suficiente, né? Não é suficiente o que já está sendo feito. É preciso que cada um, mas isso que eles já fazem, no caso, né? Essas atitudes que a Cezanne lá, que a companhia já toma, não é suficiente. Só ela fazer ações em prol do meio ambiente, em prol da questão da água e de usar a água de forma consciente, não é suficiente. Então, por isso que é essa ideia que está implícita, que está escondida aí, né? Que nós precisamos, tá pedindo para que a gente coloque ela aparecendo, vamos dizer assim, tá? Explicitando ela, colocando ela de forma explícita. Então, mas isso não é suficiente. Isso o quê? Aquilo que a companhia já faz. Por isso que ela pede que cada um faça a sua parte em prol do meio ambiente, tá bom? Essa parte do texto explicita uma necessidade, ou seja, deixa claro uma necessidade. Qual necessidade? A necessidade já está dizendo, né? Que cada um faça a sua parte. Então, a necessidade que deixa claro ali é que cada pessoa esteja engajada, ou seja, esteja aí comprometido com a preservação do meio ambiente, não deixando só para as outras pessoas ou só para os órgãos públicos, as empresas que teriam essa função. Então, seria a função de todos, né? Vamos lá. Para reescrever o trecho em prol do meio ambiente, substituindo a palavra prol por outra de sentido equivalente, ou por outra que teria um sentido mais ou menos parecido dentro do contexto. Prol aí nada mais quer dizer que o quê? Em benefício do meio ambiente. Seria uma das palavrinhas que a gente poderia colocar que não teria alteração de sentido. Então, em prol do meio ambiente, substituímos prol por em benefício do meio ambiente. Tá bom? Vamos adiante, então. Vocês têm dois trechos, né? O original é importante que cada um faça a sua parte, e a reescrita é importante que você faça a sua parte. No contexto do anúncio, esses trechos são equivalentes em intenção, por quê? Na intenção, na questão da interpretação, eles são equivalentes, ou seja, eles transmitem a mesma mensagem? Sim, porque quando eu falo que cada um faça a sua parte, eu me dirijo, de certa forma, a cada pessoa que está lendo. E quando eu falo que você faça a sua parte, também estou me dirigindo de forma direta com quem está lendo. Então, são equivalentes em intenção. Claro que houve mudança na parte da gramática e na parte da ortografia, né? Porque tem palavras que foram trocadas ali, mas na intenção tem a mesma função. Qual é o efeito de sentido de se optar pela forma original e não pela reescrita? Então, a forma original que a gente tem ali é importante que cada um. Por quê? Por que eles utilizaram isso respondendo a letra B? Para deixar mais suave. Veja que se você colocar aqui a palavrinha você faça a sua parte, é como se fosse assim algo mais agressivo. Uma conversa assim mais direta com o leitor. Então, eles optaram por, ao invés de você, colocar a expressão cada um para tornar aí mais suave, digamos assim, essa conversa com o leitor. Essa tentativa de convencimento do leitor aí para que faça a sua parte e preserve a água e o meio ambiente, tá? O que justifica a imposição expressa no quarto período? Qual que é a imposição que ele faz? Vamos lá. Que cada um faça a sua parte. Então, ele está impondo, né? Ele está dando uma ordem. O que justifica isso? Justifica
que a água é responsável pela vida, né? Se a gente for pensar aí, toda forma de vida, toda e qualquer forma de vida, ela necessita um dos itens básicos aí, essenciais, seria a questão da água, né? O próximo. Aqui tem alguma coisa falando sobre os adjetivos pátrios, né? Que eu já tinha comentado com vocês em uma questão anterior. Então, eles são empregados para quê? Para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com suas origens, ou seja, de acordo com seu país, estado, cidade ou região, ou município, no caso, por isso que ele tem o etc. ali, né? No caso do texto lido, o local de atuação da empresa, né? Ou seja, ele deu exemplos aqui, né? Seleção nigeriana, ou seja, seleção do país da Nigéria. Moqueca baiana, que é um prato que é típico da Bahia. E o autor paulistano, que se refere a São Paulo, certo? Então, vamos lá. Ele diz assim: CESAM é a sigla para a Companhia Espírito Santense de Saneamento, que adjetivo identifica o local de atuação da companhia, ou seja, como que eu vou descobrir da onde que é? Quando a gente coloca lá, né, a gente já viu, a prof já conversou antes na questão anterior, aqui. Quando a gente coloca lá que a companhia é Espírito Santense, né? Então, no caso aqui, o estado lá do Espírito Santo, ele tem 2 adjetivos pátrios. Aqui foi colocado um e aqui a gente já vai falar do outro. No texto do anúncio é empregado outro adjetivo com a mesma função, ou seja, para falar também da localização aí, sendo do Espírito Santo. Qual é esse adjetivo que foi utilizado que não foi o Espírito Santense? É o capixaba. Então, os 2 adjetivos se referem ao estado aí do Espírito Santo, tá? Agora foi. Tá meio rebelde esse computador hoje. Então, vamos lá para a letra C. Por que não foi utilizado o mesmo adjetivo pátrio que constitui o nome da companhia no texto do anúncio? Apresente uma hipótese. Porque o capixaba é o adjetivo mais, digamos assim, de uso mais comum entre a população, né? Então, seria, digamos assim, mais conhecido pelo leitor, né? Por isso que lá no texto, lá no corpo, digamos assim, do anúncio, foi utilizado o adjetivo pátrio capixaba e não o mais formal, vamos dizer assim, que é o Espírito Santense, tá? Só por isso. Então, vamos agora encerrar aqui os nossos exercícios falando um pouquinho sobre a questão de gramática aí, né? Vamos lá. Vamos falar então de predicado nominal. O que caracteriza um predicado nominal? A presença de um verbo não significativo, ou seja, a presença de um verbo de ligação, onde a função do verbo de ligação é ligar aí uma característica, um predicativo ao sujeito da frase. Lembram? Então, eu tenho os verbos nocionais, que são os verbos de ação. Quando eu tenho verbos de ação, eu tenho objeto direto, objeto indireto, tá? Quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. Essa característica que é ligada ao sujeito por meio do verbo de ligação, tá bom? Qual é o núcleo de um predicado nominal? O núcleo de um predicado nominal é a palavra mais importante do predicativo, tá? Então, como qualquer outro núcleo, vai ser sempre a palavra mais importante. Então, ele pergunta, qual é o núcleo de um predicado nominal? É a palavra mais importante desse predicativo que tiver aí, tá? Dessa característica, vamos dizer aí, que está sendo ligada através do verbo de ligação ao sujeito da frase, tá bom? Próxima. Qual é a estrutura básica de um predicado nominal? A estrutura básica, se vocês já quiserem grifar, deixar aí bem evidente para não esquecer mais, qual é a estrutura básica do predicado nominal? Eu tenho sujeito da frase, eu tenho verbo de ligação e logo após predicativo do sujeito, tá? Então, para mim dizer que existe um predicado nominal, eu tenho que ter essas três formas aí, esses 3 elementos, tá bom?
Então, vamos lá para a próxima. Vocês têm 4 frases aqui e vocês precisam dividir essas frases entre sujeitos e predicativos do sujeito, tá bom? Letra A. O funcionário deste setor parece cansado. Qual que é? Primeiro, eu sempre gosto de frisar com vocês aquele passo a passo, né? O que eu faço primeiro para descobrir o sujeito, então, que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Eu identifico o verbo, que nesse caso aqui é parece, certo? Aí eu pergunto, quem parece? Quem parece cansado? Resposta, o funcionário deste setor. Então, o sujeito da frase da letra A é o funcionário deste setor. Qual é o predicativo dessa frase? Ou seja, qual é a característica que eu estou ligando através do verbo parecer, que é um verbo de ligação, ao sujeito da minha frase? Que característica que é essa? A característica dele parecer cansado. Daí já está aqui os dois, tá? Aqui na resposta. Letra B. A exposição do assunto foi clara. De novo, qual que é a primeira coisa que eu faço? Identifico o verbo, que nesse caso foi, certo? Aí eu pergunto, quem ou o que foi clara? Desta minha resposta, a exposição do assunto, eu identifico o sujeito. Que tipo de característica foi ligada através do verbo foi ao sujeito? Característica de ser clara. Sujeito, exposição do assunto, predicativo, que é essa característica que eu ligo, clara. Letra C. Aquele livro de suspense é interessante. Aqui está uma dificuldade, né? Da gente identificar o verbo ser aqui no é, tá? Então, o é, nosso verbo aqui, o verbo ser. Quem ou o que é interessante? Resposta, aquele livro de suspense. Temos, então, o sujeito da letra C. Que característica o verbo ser está ligando a este livro? A característica, ou seja, o predicativo de ser interessante. Sujeito, predicativo do sujeito. Última. Esta cidade continua linda. Verbo, continua. Quem ou o que continua? Esta cidade. Logo, tenho o sujeito da minha frase, esta cidade. Que característica é ligada através do verbo continuar a esta cidade? A característica de continuar linda. Logo, eu tenho sujeito esta cidade, predicativo, ou seja, característica que foi ligada através do verbo de ligação ao sujeito linda, tá? Gente, então, espero que vocês tenham aí resolvido os exercícios, tá? Espero que vocês tenham conseguido aí ter uma boa resolução, aí tenham conseguido entender. E nós vamos combinar o seguinte, então, tá? Para essa nossa aula de hoje. Como foi uma aula de correção de exercícios, eu vou pedir então para que vocês só me mandem aí, pode ser por mensagem de áudio, pode ser por mensagem escrita, né, lá no WhatsApp, se ficou algum conteúdo desses exercícios que nós fizemos a correção, que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, que precisaria de repente de uma segunda explicação, tá bom? E se já quiserem ir dando uma olhadinha aqui, o próximo conteúdo é período composto por subordinação. Nós já vimos alguma coisa no 8º ano e ele vai voltar aqui como uma revisão. Então, um pouquinho mais rápido, mas a gente vê todo o conteúdo de uma forma global novamente, tá bom? Fiquem bem, então, vocês vão ter um tempinho aí de descanso, digamos assim, até a próxima semana, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima.